Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos dar continuidade à nossa reflexão sobre o Concílio Vaticano II, sobre a liturgia, leitura e comentário, documento Sacrosanctum Concilium, quinto encontro. Vamos trabalhar os parágrafos 11 e 13. Nós vamos ver três realidades, três temas. Primeiro, a necessidade das exposições pessoais. Segundo, cultivar a piedade em toda a vida, também fora da liturgia. E terceiro, liturgia e exercícios piedosos. Lembrando que nós estamos, então, trabalhando nesses três temas, a liturgia na vida espiritual dos fiéis. Essa repercussão que ela tem na vida dos fiéis. Esse é o nosso quinto encontro, né? Vamos, então, fazer a leitura e fazendo os comentários. Então, primeiro item, necessidade das disposições pessoais. 11. Para que se obtenha esta plena eficácia, é mister que os fiéis se acerquem da Sagrada Liturgia com disposições de reta intenção, sintonizem a sua alma com as palavras e cooperem com a graça do alto, a fim de que não a recebam em vão. Então, três disposições para os fiéis que participam da Sagrada Liturgia. Então, nós vamos ver qual foi, então, a primeira disposição. Primeiro, uma reta intenção. Está ali plenamente presente naquela realidade que será celebrada, totalmente não dividida, centrado na celebração eucarística. E também sintonizar a sua alma com as palavras, estar em sintonia com aquilo que está sendo anunciado, estar focado naquilo que está sendo celebrado e nas palavras que são ali faladas dentro de toda a liturgia. E coopere, então, um ato de cooperação, de participação, com a graça do alto, para deixar que Deus possa agir nelas, diante de tudo aquilo que ela recebeu na liturgia. É uma realidade que entra na vida do fiel, e esse fiel é capaz de viver totalmente na integridade aquilo que foi celebrado. Então ele fala a finalidade, a fim de que não a receba em vão, porque estar ali e não receber os frutos da graça, dessa realidade que age naquele que, de forma reta e íntegra, está participando totalmente. O pessoal fala de corpo presente, de alma presente, de toda a vida da pessoa presente naquilo que se celebra. É a pessoa estar totalmente integrada nessa celebração. Por isso, é dever dos sagrados pastores, agora, se refere aos padres e bispos. É um dever moral. Faz parte da missão de pastoreio, essa missão que lhes foi confiada. É dever dos sagrados pastores vigiar. Então, a vigilância, esse aspecto vigiar na Sagrada Escritura, era aquele que ficava no alto da torre, olhando para ver se havia alguma ameaça ou não à cidade. Então, sempre atento a essa realidade. É dever dos sagrados pastores vigiar que, na ação litúrgica, naquilo que se celebra, então, a seriedade da celebração,
aquilo que está sendo celebrado, não só se observam as leis para a válida e lícita celebração, então tem todas as normas e leis litúrgicas, se deve celebrar segundo a tradição da igreja, né, para ser válida e lícita, mas que os fiéis participem dela com conhecimento de causa. Então, requer uma instrução para que as pessoas entendam aquilo que está sendo celebrado e como se participa dessa celebração, de forma ativa e frutuosamente. Então, conhecimento de causa ativa e frutuosamente. Então, há a realidade dessa disposição daqueles que participam da Eucaristia, através dessas disposições que se participa desta celebração. Lembremos as disposições: reta intenção, sintonizar a alma, né, com as palavras que estão sendo transmitidas, cujo fundamento é a própria realidade da fé que se celebra, e cooperem com a graça do alto. E, ao mesmo tempo, essa disposição da preocupação daquele que celebra, de celebrar segundo as leis, né, para uma celebração eucarística válida e lícita, que esteja dentro da normatividade litúrgica da Igreja. O segundo item é cultivar a piedade em toda a vida, também fora da liturgia. Às vezes as pessoas acham que são igreja na liturgia. Então, o único serviço da igreja é o serviço do altar. Não. A função da vida cristã é ter uma vida de piedade, também fora da liturgia, vivenciar a fé fora da liturgia. A liturgia é a fonte, o cume de todo ato celebrativo daquilo que se vive. Mas aquilo que se vive é fundamental, porque é essa realidade que se vive que vai dar sentido a toda essa consagração, a toda essa entrega na vida litúrgica. Então, número 12. Contudo, a vida espiritual não se adstringe unicamente à participação na Sagrada Liturgia. Então, muita atenção a isso. O cristão chamado para oração comunitária deve, não obstante, entrar em seu cubículo e orar ao Pai em segredo. Então, a realidade da vivência da fé também naquele momento de intimidade de oração. Deve até orar sem cessar. Essa expressão, né, é muito de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17, como ensina o próprio São Paulo. Essa expressão de ter essa vida da intimidade com Deus no seu dia a dia. Do mesmo apóstolo, aprendemos que devemos sempre trazer em nosso corpo a morte de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nossa carne mortal. Essa vivência na integridade de uma vida entregue a Jesus, cada dia, cada momento, vivendo aquela realidade que Paulo fala na dimensão batismal, mas também era existencial. Na carta aos Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Isso aqui não está no texto, não. Mas nessa realidade se diz, né, eu vivo, mas não eu, é Cristo Jesus que vive em mim. Então, trazendo no nosso corpo essa vivência, espiritualidade da paixão de Cristo, porque é essa realidade na nossa vivência no mistério do Cristo que se manifesta em nossa carne mortal através da vida que se manifesta por ela. Razão por que suplicamos ao Senhor no sacrifício da missa que nós mesmos, pela aceitação da oblação da hóstia espiritual, sejamos feitos eterna dádiva sua.
Vamos retomar esse tema, não é? Então, alguns elementos importantes. A vida litúrgica, mas também essa vida da piedade, da vida interior, né, no pós, na vida cristã, né, a vivência da vida para depois celebrar o que se vive. Então, o primeiro aspecto, né, a oração de intimidade. Entrar no seu cubículo e orar ao Pai em segredo. Essa dimensão de uma vida de oração. Segundo, orar sem cessar. Uma dinâmica que se deve criar nessa nossa vida, de manter essa intimidade com Deus, né? Desta oração de fazer da nossa vida também uma oração constante. É uma vivência íntegra de tudo aquilo que se vive na total vida da pessoa. E também isso mostra não só esse orar sem cessar do apóstolo São Paulo, da primeira carta aos Tessalonicenses, mas também aquilo que ele nos fala da segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 10 e 11, onde ele então nos diz, né, trazendo em nosso corpo a morte de Jesus, para que também a sua vida se manifeste na nossa carne mortal. Então, viver o mistério desta comunhão plena com Jesus. É um exercício de espiritualidade, um exercício de vida, de fé. É a vida de fé que se manifesta nessa intimidade, nessa espiritualidade, né? Diante disto, perceber que a graça de Cristo age em nós para nos transformar, para nos cristificar cada momento. E depois ele diz, né, que aquele que participa na Eucaristia, aquele que vive, depois celebra o que vive, razão que suplicamos ao Senhor no sacrifício da missa. Então, a partir do momento em que celebramos a missa, existe uma súplica da pessoa dentro desse sacrifício, né, para que, pela aceitação da oblação da hóstia espiritual, sejamos feitos eterna dádiva sua. Que nós sejamos a gratuidade plena, a entrega plena da nossa vida a Deus, a nossa oferta a Deus. Sejamos também essa hóstia espiritual que se oferece a Deus. Então nós, que somos essa hóstia espiritual, que nos oferecemos a Deus, se torne então uma dádiva eterna. Depois, a liturgia, os exercícios piedosos, parágrafo 13. Os piedosos exercícios do povo cristão não é para tirar os piedosos exercícios do povo cristão, porque muitas vezes se tira essa piedade do povo e não se coloca nada, né, no lugar. Os piedosos exercícios do povo cristão, conquanto conformes às leis e às normas da Igreja, isto é, aprovados pela Igreja, são encarecidamente recomendados. A Igreja recomenda essas piedades, sobretudo quando são feitos por ordem da Sé Apostólica. A Sé Apostólica que dá validade a esse tipo de exercícios de piedade. Vamos pôr o terço, é um exercício de espiritualidade. O anjo é um exercício de espiritualidade. Goza ainda de especial dignidade as práticas religiosas das igrejas particulares. Também as igrejas particulares têm também, inclusive, as suas devoções particulares, que celebram por ordem dos bispos, conforme o costume ou livros legitimamente aprovados. Assim, pois, considerando os tempos litúrgicos, então, cada momento litúrgico, esses exercícios devem ser organizados de tal maneira que condigam com a sagrada liturgia. Então, elas têm que estar adaptadas aos tempos litúrgicos, né?
as realidades de obedecer os tempos litúrgicos, vamos supor, o tempo do Advento, tempo do Natal, tempo comum, tempo do Quaresma, tempo do Pentecostes, tempo da ressurreição. Né? Então, assim, pois, considerando os tempos litúrgicos, esses exercícios devem ser organizados de tal maneira que condigam com a Sagrada Liturgia. Tem que se adaptar à realidade dos tempos litúrgicos. Dela, de alguma forma, derivem. Então, certas penitências, na perspectiva da Quaresma, né, certos atos de sacrifícios, etc. Para que ela encaminhe o povo, pois que ela, por sua natureza, em muito o supera. Né? A Sagrada Liturgia supera qualquer forma de piedade. Não se pode trocar a liturgia por a celebração eucarística, a liturgia por nenhuma outra espiritualidade, né? Exercício de piedade. A liturgia é sempre o ápice, o cume de toda a vida dos batizados, da fé e da igreja, principalmente da igreja, né? Que ela é ápice e cume da igreja. A igreja faz a Eucaristia faz a igreja. Ela cria a unidade, ela cria a catolicidade, ela cria a apostolicidade. Então, depois nós vamos dar continuidade à nossa reflexão sobre a necessidade de promover a educação litúrgica e a ativa participação, mas isso nós vamos deixar, então, para um próximo encontro. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, a sua face resplandeça sobre nós.